Olá, pessoal. Eu sou a professora Sandra e vamos a mais uma dica de estudo para a atividade da apostila Prova Ceará, onde nós estudaremos aí o descritor 49, que é resolver problemas envolvendo semelhança de figuras planas. Em geometria, dizemos que duas figuras são semelhantes se elas têm o mesmo formato, diferenciando-se apenas pela posição e pelo tamanho. Para que duas figuras elas sejam semelhantes, é necessário que elas atendam às seguintes propriedades abaixo. A primeira é o comprimento dos lados correspondentes proporcionais, e a segunda, que os ângulos correspondentes sejam congruentes. Dessa forma, dois polígonos são ditos semelhantes se os seus ângulos respectivos forem congruentes e se os seus lados correspondentes forem proporcionais. Mas como saber se os lados são proporcionais? Para isso, basta dividirmos aí as medidas dos lados correspondentes e observar se todos os resultados obtidos são iguais. Se isso acontecer, podemos afirmar então que esses lados serão proporcionais. Vamos a um exemplo? Aqui nós temos os polígonos A e B. Podemos observar que todos os ângulos correspondentes desses polígonos são iguais. Outro ponto é que esses polígonos possuem o mesmo formato, porém são diferentes apenas no tamanho e na posição em que estão sendo apresentados. Por possuírem aí todos os ângulos correspondentes iguais, então nós já temos que uma das propriedades necessárias para serem semelhantes já está sendo satisfeita, faltando apenas verificar se seus lados correspondentes são proporcionais. Para isso, basta fazermos o quê? Dividir as medidas dos lados correspondentes e, se os resultados entre todas as divisões forem iguais, então os lados serão proporcionais. Então, podemos notar que o lado FG é correspondente ao lado DE, o lado GH é correspondente ao lado CD, o lado HI é correspondente ao lado CB, o lado IJ é correspondente ao lado AB e o lado JF é correspondente ao lado EA. Se nós realizarmos aí a divisão entre esses valores de acordo com as suas correspondências, podemos ver que os resultados obtidos serão sempre todos iguais a 2. Dessa forma, os lados eles são proporcionais e com isso podemos afirmar que os polígonos A e B são semelhantes. Vamos aí às propriedades dos polígonos semelhantes. A primeira diz o seguinte, que os polígonos semelhantes possuem, além dos lados correspondentes proporcionais, eles possuem proporcionalidade entre os seus perímetros. Como assim? Essa afirmação ela nos diz que a divisão das medidas entre os perímetros dos polígonos também terá o mesmo resultado da divisão de seus lados correspondentes. Então, vamos aí um exemplo para tornar isso mais claro um pouquinho. Na imagem abaixo, temos dois heptágonos, né? Heptágonos são os polígonos que possuem 7 lados. Temos aí dois heptágonos regulares com todos os ângulos congruentes. O polígono A tem seus lados iguais a 3 e o polígono B tem os lados iguais a 2. Logo, a constante de proporcionalidade entre eles é 3/2. Né? Se a gente for aí fazer a verificação da proporcionalidade entre os lados, a gente vai verificar aí que o resultado que a gente vai obter vai ser sempre a fração 3/2. Pode-se, então, afirmar que essas figuras são semelhantes, pois possuem ângulos correspondentes congruentes e a razão entre os lados de A por B é sempre 3/2. Uma observação importante é que as divisões, elas sempre têm que ser feitas respeitando a mesma ordem estabelecida para a divisão entre as medidas dos lados, né? Então, se você dividir aí as medidas dos lados do polígono A
pelas medidas dos lados do polígono B, então o perímetro do polígono A tem que ser dividido pelo perímetro aí do polígono B, tem que seguir a mesma ordem, tá certo? Então, de acordo com a primeira propriedade, nós temos que, se os lados forem proporcionais, os perímetros das figuras também serão. Então, veja que o perímetro do polígono A é 21 e o perímetro do polígono B é 14. Então, nós estamos comparando aí as medidas do polígono A com o polígono B. Então, fazendo aí a divisão de 21 por 14 e simplificando aí essa fraçãozinha, nós vamos ver que o valor obtido no final vai ser justamente a fração 3 sobre 2, assim como acontece com os lados e justamente como a propriedade garante, né? Então, se as figuras são semelhantes, se os lados correspondentes são proporcionais, se os ângulos correspondentes são congruentes, então o perímetro dessas figuras semelhantes também vai ser proporcional, ok? A segunda propriedade nos diz que os polígonos congruentes, eles também são semelhantes. Então, se temos dois polígonos congruentes, os seus lados correspondentes serão proporcionais e os ângulos correspondentes serão congruentes. Isso é o que nos afirma a segunda propriedade. Aí nós temos aí a razão de proporcionalidade ou razão de semelhança, que é justamente o resultado, aquele valorzinho que nós encontramos quando nós estamos aí verificando se os lados são ou não proporcionais. Então, a razão de proporcionalidade é a divisão entre as medidas dos lados correspondentes. Essa razão, ela é constante para duas figuras semelhantes, ou seja, ela vai ser a mesma se essas duas figuras elas são semelhantes, quaisquer que sejam as medidas dos lados correspondentes. Então, se as duas figuras elas são semelhantes, quaisquer medidas que nós tenhamos aí nessas figuras, a gente vai ter como resultado sempre o mesmo valor. Assim, tem-se dois polígonos A e B, como ilustra a figura aí do lado. Nós dizemos que a razão de proporcionalidade entre B e A, então note aí que eu estou comparando a figura B com a figura A. Então, a razão de proporcionalidade entre essas duas figuras é de 1 para 5, ou 1/5, certo? Então, as nossas dicas aí para atividades são essas. Então, espero que ajude e bons estudos.